forte é o nosso Deus. Nesta manhã, nós ainda estaremos falando sobre práticas devocionais, tema que nós temos falado aqui ao longo desses praticamente 2 meses que estamos falando aqui sobre esse tema, né? Entendendo que é preciso fortalecer a devoção dos crentes, fortalecer a espiritualidade, sobretudo em tempos de pandemia, sobretudo nesses tempos em que nossa fé está sendo solapada ou atacada. Não sei se vocês estão sabendo o processo que a Igreja Batista de Getsemane está sofrendo bem recentemente por conta de uma afirmação, né? Houve uma propaganda por parte de uma empresa de produtos de alimento e houve uma fala dentro da igreja, dentro da escola batista, e onde eles reafirmaram através de um vídeo, de canções, falando que o que é óbvio, né? O que é óbvio acerca do que nós cremos acerca da criação de Deus. E alguém se sentiu incomodado, está indo contra, e entraram na justiça de tal forma que a Igreja Batista, na pessoa do pastor Jorge Linhares, tem sofrido ataques e até o ponto de responder juridicamente acerca de uma coisa que para nós é o quê? É óbvia, mais límpida, mais clara do que a água. Então nós estamos sendo atacados, sim. Então não queira perceber ou não queira esconder-se na ideia de que nós não estamos sendo atacados. A igreja cristã está sendo atacada diuturnamente. Então os valores, aquilo que nós cremos, tem sido atacado, e nós precisamos nos fortalecer espiritualmente, até por conta do fato desse enfrentamento que temos que ter. E hoje nós estaremos falando sobre a prática da espera. A prática da espera, um ato de confiança no nosso Deus. Eu convido você então a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 40. Salmos 40. Salmo de número 40. E nós estaremos lendo esse texto do verso de número 1 até o verso de número 4. Juntos façamos a leitura, Salmos 40, 1 a 4. Podemos ler juntos? Vamos lá? Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esta manhã fria, mas calorosa por conta da Tua presença. Obrigado, Deus, porque as Tuas misericórdias se renovaram sobre nós, e são elas, Deus, a causa de não sermos destruídos. Obrigado, Deus, porque temos a oportunidade, temos o fôlego de vida, ó Deus, viver, respirar, ter o nosso teto, a nossa casa, a nossa cama, o alimento, uma igreja que nos acolhe, um grupo que nos recebe, e juntos podemos celebrar o Teu santo nome. Obrigado, Deus, pela igreja do Vale. Ó Deus, o Senhor tem abençoado grandiosamente esta igreja. O Senhor tem, ó Deus, dado a cada um de nós, ó Deus, aqui oportunidades preciosas de trabalho, de saúde, de constituição de família, de trabalho, de emprego, de estudos. Ó Deus, são incontáveis as bênçãos que nós temos recebido. Ó Deus, e nós não temos como não reconhecer e agradecer por essas bênçãos. E, ó Deus, e contamos com a graça do Senhor nesta manhã, nos fortalecendo da instrução da Tua palavra, simples, mas firme, singela, mas poderosa. Ó Deus, e contamos com a graça do Senhor para infundir em nós verdades tão preciosas que o mundo não possa corromper e o mundo não possa nos tirar. Ainda, Deus, que paguemos com o preço da nossa própria vida, ó Deus, cremos naquilo que o Senhor tem registrado nas Escrituras como verdade preciosa para a nossa salvação e para a nossa fé.
Ó Deus, oramos, ó Deus, agradecidos também, porque o Senhor tem dado a esperança cristã para cada um de nós, em vista de situações de morte, de perda, ó Deus, porque a nossa vida não transcende apenas o tempo presente, mas a nossa esperança transcende, ó Deus, ultrapassa o tempo presente, porque cremos no Deus que nos permitirá viver a eternidade com Ele. E oramos nesta hora, ó Deus, de maneira especial pela vida da Viviane e da Calcília, que você esteja consolando, confortando o coração delas, irmãs queridas, do Alain, Deus, presbítero Alain, bem como, ó Deus, de toda a família enlutada com a perda do Márcio no dia de ontem. Ó Deus, que lá no estado do Espírito Santo, o Senhor vá de encontro às necessidades deles, no momento de choro, de perda, de luto, mas de confiança de que o Senhor está conduzindo a história de cada um deles e a nossa também. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Queridos, a prática da espera. A prática da espera é a arte de aguardar tranquilamente a hora de Deus, sem deixar de fazer o que é de nossa competência e sem fazer sem deixar de fazer daquilo que é, sem deixar de crer naquilo que é da competência de Deus. Ou seja, a arte de esperar. Se perguntarmos quem tem mais facilidade para esperar, se pensarmos no homem e na mulher, quem é mais fácil para esperar? O homem ou a mulher? Mas aqui, irmãos, independe desse aspecto de gênero masculino ou feminino, visto capacitações e questões distintas da personalidade, da formação de cada um. O homem é mais racional, a mulher mais emocional. A tendência natural seria de uma ansiedade maior da figura da mulher na questão da espera e quase que uma incredulidade em relação à figura do homem. Como o homem é muito razão, ele não coloca a emoção, ele fica apenas no âmbito racional, parece-me que fica então num contexto de incredulidade. Então talvez a tendência seria um não crer e outro esperar e gerar um nível de ansiedade. Mas o que nós queremos entender é que é uma espera que não está baseada na questão de ser homem ou de ser mulher, de gênero, mas uma espera daquele que confia em Deus, da mulher que confia no Senhor, do homem que confia no Senhor, e como nós precisamos trabalhar isso na nossa vida, na nossa espiritualidade. Um dos maiores transtornos do homem é não saber e nem querer esperar alguma coisa ou algum acontecimento desejado ou necessário. Assim como a substância informe, como nós temos lá no Salmo de número 139, verso de número 6, peço que você abra lá o Salmo 139, 6. Salmo 139, 6. Salmo 139 fala assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. Ou seja, o texto vai nos informar que Deus tinha tudo determinado, tudo estabelecido no seu tempo, na sua hora. Mas para nós é muito complexo lidar com essa questão da temporalidade, na hora em que as coisas devem acontecer, de tal forma que nós tenhamos calma e tranquilidade para lidar com cada evento que vai acontecer na nossa vida. E é por isso que precisamos pensar sobre esse tema, a prática da espera, a prática de esperarmos no Senhor e esperarmos que Deus faça tudo conforme o seu propósito, conforme a sua determinação. A Bíblia nos ensina, irmãos, que Jesus esperou 30 anos para iniciar o seu próprio ministério. Ele esperou, Jesus veio com um propósito determinado e no tempo certo ele foi apresentado e ele vai iniciar o seu ministério. Jesus, irmãos, esperou 3 dias para levantar da morte. 3 dias pregando aos espíritos em prisão, conforme as Escrituras nos ensina, 3 dias. Jesus esperou, irmãos, esse tempo todo. Jesus esperou 40 dias para ser assunto aos céus. Então, ou seja, depois da sua ressurreição, ele não foi imediatamente à presença de Deus,
tudo aconteceu conforme o seu tempo determinado. Tudo aconteceu na hora certa. Na hora certa. E ainda, olhando para Jesus, nós temos a descrição lá em Mateus capítulo de número 24, verso 36, que somente o Pai sabe o dia e a hora. Então Jesus aguarda o tempo que? Determinado, a hora certa. Então, se Jesus, sendo Filho de Deus, teve que lidar com essa questão de que em cada momento da história, eventos haveriam de acontecer com a sua vida, com o seu ministério, e ser isso exemplo para nós e referência para nós de que nada dentro dos propósitos de Deus acontece fora do tempo, fora da hora. É tudo na hora certa, é tudo no tempo certo. Então Jesus nos ensina isso, que é tudo no tempo e na hora certa, inclusive a sua vinda. Somente o Pai sabe. Ele disse que não sabia nem o dia, nem a hora. Porque Deus, o Pai, que tem um tempo determinado para tudo isso. Então Jesus nos ensina através da sua vida acerca dessa questão da espera. Eu confesso, eu já fui moço também, tá? Hoje eu estou com 56, vou fazer 57 daqui a alguns dias. Já fui moço também. E moço é um pouco mais o quê? Ansioso. Com quem que eu vou casar? Aí os solteiros de plantão ficam tudo doido, né? Que não sabe, com quem que eu vou casar? O que eu vou ser na vida? Qual será a minha profissão? Né? Onde eu vou morar? E a gente fica num nível de ansiedade, e fora a pressão que vem dos amigos, da família, e até mesmo dos irmãos da igreja, que dizem, o que você vai ser? Você não casou ainda, né? Você ainda não tem trabalho, então fica aquela pressão, gente. O que a gente precisa entender? Nada acontece fora do tempo de Deus. E uma das grandes questões que a gente tem que aprender, até se você leu um texto que eu pus esses dias lá no nosso grupo, né, sobre Eclesiastes, capítulo de número 3, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E a nossa vida, ela vai enfrentar os paradoxos. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de alegria, tempo de tristeza, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de plantar, tempo de guerra. Gente, Deus tem tempo determinado para cada momento da nossa vida. A questão é que nós temos dificuldade de lidar com isso. E essa nossa dificuldade vai esbarrar de frente com a bênção que Deus nos dá, que é a bênção de confiar, de esperar que tudo aconteça no seu tempo determinado. Agora, irmãos, é difícil a arte da espera. A espera nada mais é do que contar com um certo acontecimento prometido claramente por Deus através da sua palavra revelada e corretamente interpretada. Consiste, então, na preservação da esperança, seja qual for a circunstância, desde a posse pessoal da promessa até a sua realização total em um período de tempo nem sempre conhecido, de pequena ou grande duração. Quando você tem uma promessa, você aguarda o cumprimento dela. Certo? Deus tem promessas para nós. A Bíblia tem mandamentos, tem promessas, tem muitas promessas. Até que essa promessa se cumpra, há um tempo de espera. E o nosso grande conflito é lidar com esse tempo da espera. Quanto tempo que Abraão teve que esperar que viesse o seu filho, Isaque? Quanto tempo o povo hebreu teve que esperar para que tomasse posse da terra prometida? Então havia promessa. Vocês vão ter a terra, você vai ter o filho. Então, entre o dia em que Deus prometeu e o cumprimento, há uma espera. E, amados, é nesse aspecto que nós, como cristãos, nós temos que conhecer as Escrituras, porque senão nós ficamos como que quem dando tiro para todo quanto é lado, porque se você não conhece a promessa, você vai esperar o quê?
Se você hoje não tem a consciência de que Deus, na sua palavra, nos garante a promessa do novo céu e da nova terra, você vai esperar o quê? E se você não tem essa promessa, e se você não tem esse alvo do cumprimento dessa promessa, você vai fazer tudo que der na sua cabeça. É por isso que Paulo, quando fala sobre a ressurreição, e fala desse poder da ressurreição que nos remete à eternidade com Deus, Paulo vai dizer assim, aqueles que não creem na ressurreição vão pensar, comamos e bebamos porque nós não temos promessa. Nós não cremos nesse poder vitorioso de Cristo sobre a morte. Nós não cremos que Jesus Cristo ressuscitou e, consequentemente, não vamos viver aqui na terra agora. Parece-me que é a premissa que nós estamos vivendo no tempo moderno, onde, quando não se tem esperança, nós vamos viver aqui o prazer, o hedonismo. Vamos viver para nós. Vamos ver para o sexo, para a comida, para os prazeres carnais, o tempo presente, porque não tem esperança. Então, irmãos, quando nós temos o conhecimento das promessas de Deus e dos mandamentos de Deus, isso nos leva a crer na esperança cristã. A prática da espera é difícil por causa da impaciência, por causa da pressa, por causa da ansiedade, por causa do imediatismo, por causa da nossa curiosidade. É preciso aprender a lidar com todos esses elementos que tornam a espera dolorosa demais, se não impossível. Um erro é não esperar nada, outro é não saber esperar. Não espero nada. Você já deve ter ouvido nesses últimos dias, sobretudo em tempo de pandemia, não espero mais nada dessa vida. Muita gente tem dito isso. Ou então pessoas que dizem esperar, mas ao mesmo tempo não sabem esperar. Aí é um grande problema. O comportamento de espera, irmãos, ele tem alguns aspectos para evitar um certo nervosismo, cansaço, sonolência, irritação, precipitação e outras atitudes desgastantes e desnecessárias. É preciso aprender a esperar. Eu gosto muito de pegar exemplos práticos. Os homens aqui. Quais maridos aqui que às vezes vão na loja com a esposa? Na loja, calçado, roupa, eu vou. Vai, né? Vai, né, Romar? Aí, a gente entra todo chique na loja, né? A gente entrou lá, aí a mulher começa a revirar uma roupa, 2 roupas, 3 roupas. Aí eu fico olhando para a cara da vendedora. Aí 4, 5, revira a roupa toda. Desmonta o negócio todo. E eu fico angustiado, porque, gente, a moça teve trabalho para fazer isso. Aí desmonta tudo, aí sai daquela lei e vai para outra banca, ou vai para outra gôndola. E desmonta o negócio todo, e eu estou angustiado, estou esperando, eu estou com a bolsinha lá, mas estou envergonhado. Aí, de repente, eu falei, não gostei. Maridos, é um exercício de amor, não é? De muito amor. A grande questão é que depois, quando acha a bendita roupa, a bendita bolsa, o bendito calçado, que for, né? Quando ela se veste, a gente fica encantado, né? A gente fica até embasbacado, né? Bobo lá com a beleza, né? A graça que Deus nos conferiu, né? Porque marido feio casa com mulher bonita. Então isso acontece sempre. Gente, espera. Isso gera uma angústia, um sofrimento na gente. Até que tudo se resolva, até que a gente veja a beleza, o cumprimento da promessa. Esperar não é fácil. Agora, esperar implica em pelo menos 4 comportamentos. Primeiro, para evitar, então, o nervosismo, o cansaço, a sonolência, a irritação, a precipitação e outros aspectos, é preciso, primeiro, ter um ato de confiança.
que foi o texto que nós lemos aqui. O salmista Davi, quando compõe esse texto, ele fala assim: eu esperei confiantemente. Eu não esperei com nervosismo. Eu não esperei com impaciência. Eu não esperei com agitação. Eu não fiquei como aquele marido chateado lá, irritado. Eu esperei com paciência. Então, primeira coisa, esperar é um ato de confiança. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou e me ouviu quando clamei por socorro. Não sei qual a área da vida hoje você está aguardando o cumprimento de uma promessa de Deus, de uma palavra do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja, sobre a nação. Mas nós temos que esperar com confiança. Segundo, esperar com paciência. Hebreus capítulo 6, verso 15 fala assim: e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão o quê? A promessa. Quem é que aparentemente não teve paciência? A dona Sara, né? Mas Abraão esperou com paciência. E a Bíblia fala que essa espera com paciência levou ao cumprimento da promessa. E a gente sabe o quanto a impaciência trouxe prejuízos. A presença hoje dos islâmicos, dos muçulmanos, dos árabes, é exatamente fruto da impaciência lá atrás da dona Sara. Porque a impaciência dela fez com que ela instigasse o esposo para que se deitasse com Agar. Agar teve um filho, Ismael, os descendentes de Ismael, que são hoje os muçulmanos, que estão crescendo avassaladoramente, e de tal forma que o mundo hoje está assustado com o crescimento dos islâmicos. A Europa hoje sofre com a presença exorbitante dos islâmicos, que estão trazendo do contexto do Oriente a sua cultura, a sua religião, a sua fé, imprimindo sobre a Europa os valores do islamismo. Europa que praticamente nasceu com um berço protestante. Então, quanto à impaciência, lá na frente pode trazer prejuízo. Terceiro, comportamento de espera exige confiança, paciência e tranquilidade. Quando nós olhamos para ler o livro de Hebreus, de Abacuque, capítulo 3, verso de número 16. Abra esse texto comigo. Abacuque, capítulo 3, verso de número 16. Lá no finalzinho do Velho Testamento, livro do profeta Abacuque. Oséias, Naum, Abacuque. Abacuque, capítulo de número 3, o verso de número 16, ele diz assim, 3,16. Abacuque 3,16. Ouvi-o, e o meu íntimo se me comoveu, a sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia. Mas eu não quero que você fique com angústia, eu quero que você aprenda que é preciso esperar o quê? Em silêncio. Esperar em silêncio, sem desespero, sem nervosismo, sem aquele sofrimento, sem descabelar, né? Esperar em silêncio. Então, esperar com tranquilidade. É isso que o texto quer nos informar. A Bíblia, o Novo Testamento, de linguagem de hoje, fala assim: quando ouvi tudo isso, fiquei assustado, e os meus lábios tremiam de medo. Portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. Uma expressão da Bíblia, Novo Testamento, de linguagem de hoje. Então, esperar em silêncio. Em silêncio. E quarto, irmãos, aspecto desse comportamento de espera, com confiança, com paciência, com tranquilidade, com ousadia. Esperar com ousadia. Abraão, esperando contra a esperança, ou mesmo quando não havia motivo para ter esperança como esta, ele creu. Ou seja, Abraão tinha tudo para parar de confiar naquilo que Deus havia dito para ele lá em Gênesis capítulo de número 12. Você se lembra lá que Deus deu uma promessa. E a promessa que Deus havia dado para Abraão,
que a descendência dele seria como as estrelas do céu, como a areia do mar. E Deus disse para Abraão: de ti farei uma grande nação. Eu vou te abençoar. Eu vou abençoar você. Então Deus falou que ia abençoar, que ia tornar fértil, que ia multiplicar as gerações dele, tal qual as estrelas do céu, tal qual a areia do mar, de tal forma que seria incontável, de gente que viria a partir da semente de Abraão. Agora, irmãos, houve muitas adversidades. Abraão teve que enfrentar muitos reveses, e apesar dos reveses, ele creu. Aí eu posso dizer, irmãos, com toda clareza, como tenho dito aqui, estou indo para o meu 30º ano de pastorado. Agora, no mês de janeiro do próximo ano, dia 9, eu completo 30 anos de ordenação. Se eu for olhar para o pastorado com olhos naturais, eu já teria deixado de ser pastor. Se eu for olhar para o cenário do mundo com olhos naturais, eu não teria continuado no pastorado, confesso para os irmãos. Se eu for olhar as adversidades, os momentos difíceis em família, pessoal, oposições, perseguição, falta de compromisso, se eu olhasse para isso, eu teria desistido. Porque não via nenhum cenário positivo, quer seja num cenário político, quer seja num cenário religioso, quer seja num cenário de grupo social, quer seja num cenário de conflitos pessoais também, que isso envolve também. Mas quando a gente olha, irmãos, para a promessa, tudo isso é muito pouco em vista da dimensão da promessa que Deus coloca no nosso coração. Então, se você olhar para o cenário não é favorável. Se nós olharmos hoje para o cenário século XXI, pandemia, morte, desemprego, conflito político, ideológico, aspectos morais e sociais cada vez mais sendo atacados, se nós olharmos para esse cenário, nós vamos falar assim: olha, eu vou mudar para um cantinho lá na esquina do mundo, eu não quero ver ninguém, não quero saber de nada, porque eu não quero ter contato com nada disso. Se a gente olhar para o cenário atual, e muitos têm feito isso. Mas, irmãos, é por isso que nós não podemos olhar para circunstâncias. É por isso que nós temos que olhar para quem? Para o autor, consumador da nossa fé. É por isso que, em qualquer momento da vida, de maneira particular ou de maneira generalizada, no âmbito, no escopo geral, você tem que olhar para a cruz, como nós cantamos aqui. Você tem que olhar para Jesus. Você tem que olhar para a promessa. E se você perde a noção da promessa, é bem possível que você vá fraquejar. E aí, por isso que Abraão, a despeito da desesperança, ele creu. Tem um monte de coisa hoje que traz a nós desesperança? Tem. Um monte. A despeito da desesperança, você é incitado, e sobretudo quando nós cremos que, nós como presbiterianos reformados, cremos que é Deus quem infunde em nós a fé nos é imputada por meio de Jesus. Essa fé não é benefício seu, é um dom de Deus que Deus te deu. Então aproveite esse dom que Deus deu especificamente, não para todos, para você, com o excluído de Deus, para crer e viver diferenciadamente nessa geração. Para viver de maneira distinta numa geração perversa, corrupta, corrompida, e que tal qual nos dias de Noé, tal qual nos dias de Sodoma e Gomorra, tal qual nos dias de devassidão e pecado, você está sendo chamado para ser santo e irrepreensível diante de Deus. E isso é lutar contra a esperança, contra a desesperança, digo. Quais as tentações, irmãos, que nós passamos quando nós temos que lidar com essa questão de ter que esperar? Primeira tentação que nós sofremos é deixar de esperar.
Na prática da espera, uma tentação é deixar de esperar, abandonar a esperança, cansar de uma espera que parece longa demais. Ah, está demorado demais, não dou conta. Ah, parei, cansei. Cansei de esperar indo ao culto, cansei de esperar orando, cansei de esperar louvando, cansei. E muitos, por conta desse cansaço, estão apostatando da fé. Um segundo motivo pelo qual as pessoas às vezes têm uma grande tentação em relação à espera é o fato de muitos também relaxarem na esperança. Um relaxamento na esperança. Consequentemente, se eu relaxo na esperança, eu vou relaxar no comportamento. É o que se vê na conduta daquele servo que desanimou com a demora do seu senhor e começou a espancar os criados, as criadas, a comer e a beber e a embriagar. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo de número 12, verso 45. Lucas 12, 45. Diz assim a palavra do Senhor lá em Lucas capítulo 12, nessa parábola que Jesus conta acerca daquele trabalhador que perdeu essa capacidade de esperar, né? Verso de número 45, fala assim: mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e a passar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, virá o seu senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. O foco aqui desse texto, irmãos, é o fato de observarmos algumas tentações acerca da espera. A primeira tentação é deixar de esperar. A segunda é relaxar. E quando relaxa na esperança, relaxa no comportamento. Eu estava conversando essa semana com o pastor da primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora, reverendo Eloy Eguin de Frossá, muito amigo. E ele estava dizendo: Reginei, a grande dificuldade que agora a gente está tendo é trazer os crentes de volta para a igreja. Os crentes estão vacinados, a maioria já foi, pelo menos a faixa de risco já foi, já está indo para a faixa adulto jovem, mas os crentes agora estão confortáveis assistindo o culto onde? Casa. Esse não é o objetivo, esse foi um subterfúgio, um plano B. Mas esse não é o plano A de Deus. O plano A de Deus é o quê? Isso aqui. Culto presencial, juntos, adorando juntos, celebrando a ceia juntos. O plano A de Deus é esse. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos de maneira virtual. Não é isso. Isso foi plano B. É um caminho, uma estratégia. Mas o plano A continua sendo... Certamente você deve ter ouvido aí, e nós não entramos nessa onda. Ai, pastor, eu estou em casa, então quando vocês estão fazendo a ceia lá, eu pego aqui o vinho, eu pego o pão, faço a minha ceia em casa. Não. Isso aí é sincretismo, irmãos. Isso aí é o camarada lá que fala: olha, põe a mão em cima do rádio, no copo, eu vou orar e você põe a mão. É sincretismo, nós não somos sincréticos. Isso aí é misticismo. A comunhão aqui, ó, é junto. Então, muitos estão relaxando na espera e automaticamente relaxando no comportamento. Terceiro aspecto aqui, irmãos, é que a terceira tentação é a tentação da espera, é o desespero. Foi isso que aconteceu com Saul, com a demora de Samuel. Por ter entrado em pânico, Saul tentou resolver a questão de qualquer modo e assumiu a responsabilidade de providenciar ele mesmo o que estava nas mãos de outros. Você se lembra que o rei Saul, ele tinha uma certa dependência do profeta Samuel, e uma vez que Samuel já estava morto,
ele angustiado porque precisava tomar decisões, né? E no desespero de Saul foi fazer o quê? Então ele foi numa macumbeira, que nós chamamos, que a Bíblia chama de pitonisa de Endor. Foi numa necromante, alguém que consultava os mortos. E ali o rei que foi ungido por Samuel, derramado óleo sobre a sua cabeça, que foi separado para conduzir o povo hebreu, onde Deus estabelece até um princípio de governo monárquico. Olha, vai ter o rei, vai ter as autoridades, vai ter os serviçais, mostrando tudo ali. Naquele momento, irmãos, o desespero de Saul fez com que ele fosse na macumbeira. Aí, pastor, isso não acontece. Isso acontece, irmãos. Eu já contei aqui. Eu tinha uma membro da igreja em São Paulo, e a membro da igreja passou a ter câncer de mama. E a igreja orando, buscando e tal, e ela ficou sabendo que alguém disse a ela que tinha aqui no Triângulo Mineiro, lá onde morava o então chamado Chico Xavier, alguém que vendia uma garrafada. A irmã convenceu um diácono da igreja, de sair do interior de São Paulo, na região de São José do Rio Preto, dá umas 4 horas, 5 horas de viagem, e lá para comprar uma garrafada, porque ela tinha esperança de que, se tomasse a garrafada, ela seria curada do câncer. Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei uma tristeza tão grande. Falei, gente, o que eu estou ensinando? Que o povo não está entendendo, que o povo não está crendo. A gente ensina, a gente fala, não é isso, é Deus. É Deus, é a palavra. E se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E os crentes, de repente, abrindo mão da fé, de valores, induzindo outros. Desespero. Falta de confiança. Falta de aprender a esperar. Saul fez isso. E o ato de Saul, irmãos, trouxe grande prejuízo para ele. Vocês sabem disso. Grande prejuízo. Deus se aborreceu tremendamente de Saul. Saul depois pratica praticamente um ato suicida. Um monte de coisa que foi sucedendo. Quando a gente tem algum acidente de avião, o acidente de avião não é por conta de um único erro. O acidente de um avião, ele é uma sucessão de erros. Desde, talvez, aquele indivíduo que pressionou um ribite, até uma percepção de uma leitura de um painel que está na frente de um piloto. Às vezes, o erro maior não vai ser por conta de uma só situação. Uma série de coisas que estão acontecendo, que aconteceram, que não se prestou atenção, que não tratou, que não cuidou, e que por conta disso o erro veio. Muitos entram em desespero porque pode acontecer uma sucessão de erros, uma sucessão de fatores, de fatos que não estão sendo levados em conta. O protocolo de Deus está sendo esquecido. E quando o protocolo, aquilo que tem que ser feito regradamente, pausadamente, atenciosamente, não é obedecido, lá na frente pode trazer um grande problema. Irmãos, para a gente encerrar, existem esperas comuns. Esperas comuns. A espera é muito mais frequente do que se pensa. E essa longa lista de espera envolve tanto o crente quanto o não crente. Paulo lidava com as mesmas esperas com as quais lidamos hoje. Por exemplo, esperar alguém, esperar notícias, esperar uma oportunidade para viajar. Eu estava esperando uma oportunidade para viajar, com a esposa em especial, espera de uma carta, espera de uma resposta. Há vários tipos de espera, que isso acontece tanto com o crente quanto o não crente. Mas há esperas muito especiais,
E eu quero pontuar para a gente concluir aqui. Por exemplo, é preciso aprender a esperar o fim da tempestade. Aqueles períodos de tempos, irmãos, em que podem ser curtos ou podem ser longos, onde nós temos que lidar com a espera de tentação, para encerrar uma aprovação, uma tentação, de uma enfermidade, uma luta, esperar com que tudo isso passe. É preciso aprender a esperar o fim da tempestade. Se você está vivendo algum momento difícil, onde tem havido tentações, tem havido dificuldades, aprenda a esperar o fim desse ciclo. Nada é eterno na nossa vida. Só a eternidade com Deus. Segundo, é preciso aprender a esperar a hora de Deus. Deus tem o seu momento certo, a hora certa para que tudo aconteça. Desde a graça dele sendo manifestada sobre nós, nos abençoando, nos dando direção em circunstâncias da vida, desde um relacionamento, aquisição de alguma coisa, de um estudo, ou até mesmo de estarmos lidando com situações de sonhos pessoais. Deus tem um tempo certo que tudo aconteça. Aprenda a esperar na hora de Deus. Terceiro, aprenda a esperar a evolução dos acontecimentos. Às vezes tem circunstâncias da nossa vida que as coisas vão, às vezes parece que estão tão emaranhadas, né? Como vários nós que foram dados, está tudo enrolado até que Deus vai desenrolando, Deus vai mostrando cada cenáriozinho, cada situação, para que aquilo fica de maneira clara. Se nós observarmos isso, irmãos, na vida de José, pensa desde o momento em que José está dentro de casa, recebendo as afrontas dos irmãos que estão enciumados, dizendo, lá vai o sonhador, até esse emaranhado todo se desenrolar com José como o segundo homem do Egito. Muita coisa aconteceu. Muitos eventos aconteceram. Mas uma coisa que a Bíblia não deixa de registrar é que em todos esses momentos de emaranhado, de confusão, de venda, de tentação, de acusação, de prisão, de maldade, de solidão, a Bíblia fala, o Senhor era com José. Então aprenda a esperar a evolução dos acontecimentos. Quarto, aprenda a esperar a resposta da oração. Não há como esperar sem orar. E algo que nós precisamos aprender, irmãos, dentro desse aspecto de vida devocional, é que o que alimenta a espera é a devoção, é a oração. Como você pode esperar se você não ora? Como você pode esperar se você não apresente diante de Deus a sua queixa? Como você pode esperar se você não coloca diante de Deus aquela questão? Porque Deus tem um tempo de resposta. Sim, não, espere um pouco. Mas eu não oro. Então, não orar é expor-se a nível de tentação e níveis dos quais a sua espera pode tornar-se um grande desespero. É por isso que nós precisamos aprender a esperar. É preciso aprender a esperar a direção de Deus. A direção de Deus. Direção de Deus é o que Deus quer e não o que a gente quer. Direção de Deus é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É inquestionável. Nós, presbiterianos, gostamos muito de usar essa expressão. Nós cremos que as verdades de Deus, elas são verdadeiros axiomas. O que é um axioma? É um fato que não se nega. Nós não podemos e não temos como negar as verdades de Deus. São claras, são límpidas. Então, nós não temos como esperar sem termos essa confiança de que Deus está no controle soberanamente de todas as coisas. É preciso aprender a esperar o desenvolvimento da salvação. A salvação é um processo em marcha, porque diz respeito à libertação iniciada. Fomos salvos da penalidade do pecado, a libertação continua, somos salvos do poder do pecado,
E a libertação será concluída quando formos salvos da presença do pecado. Isso só vai acontecer quando nós estivermos onde? Lá nos céus. Então, fomos salvos, estamos salvos, seremos salvos. Temos que esperar. Desistir da vida porque não aguento mais esperar. Temos que esperar. É preciso esperar até a morte. Há pessoas que estão doentes e amarguradas de ânimo. Caso, por exemplo, de Jó. Vocês se lembram das angústias de Jó? Que estão cansadas de tanto esperar o mal. Vocês se lembram de Elias? Elias, o caso onde em que Elias foi para ali, para a caverna, esperando a morte. Eu tive que, algum tempo, chamar a atenção de um servo de Deus, um homem de Deus. Não é daqui de Belo Horizonte, de São Paulo. O irmão falou assim: pastor, Deus tem que me levar. Estou cansado de viver. Doente, estou cansado. Eu tive que chamar a atenção dele. Irmão, Deus tem um tempo. Até para morrer tem a hora. E a fala dele estava angustiando a família. Porque a família não aguentava mais ouvir o pai dizer: meu pai quer morrer, pastor, meu pai quer morrer, meu pai só fala em morte, só que ele só fala em morte. Eu tive que chamar aquele irmão: calma, Deus tem o seu tempo, Deus vai ter a sua hora. Até para morrer tem a hora. Portanto, irmãos, essas são algumas esperas que a gente pode ter. E aí nos faz pensar no que, portanto, o salmista fala: esperei confiantemente no Senhor, e Ele me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre a rocha. Saia daqui com essa palavra de esperar confiantemente no Senhor. Amém?